Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui, né, neste local. Chegamos aqui, a casa já caiu tudo. Estamos no meio de um matagal. Mostra para cima, amor. Nós estamos no meio do matagal. Caiu tudo já. E eu nem imaginava, né, que a casa estava toda caída. Porque faz tanto tempo que mandaram a localização para nós. E parece que está até demolida. Meu Deus do céu. Aqui, ó, nós estamos em cima das telhas, né? E então, lá no meio do matagal é mais perigoso. Então a gente optou por ficar aqui, mas não é tão seguro. Mas uma parte da casa que não caiu, que eu acho que seria a cozinha, porque tem esses... Como que chama isso aqui, amor? Cerâmica? Né? Eles falavam... Azulejo. Antigamente eles falavam azulejo isso aqui, gente. E tinha muito nas casas, né, antiga. E aí passaram para nós e contaram, gente, o relato de uma mãe que faleceu nessa casa. Eles tinham o sítio, eram até bem de vida, né? Tinha um plantio de café, mas não era fazenda, era um sítio, né? E construíram essa casa aqui, né, com muito carinho, para morar a mãe, o pai e o filho. E eles eram uma família feliz, né? Trabalhavam na roça e o filho estudava, né, na escola, que é escola rural, é uma área rural. E esse menino cresceu, né? O pai, infelizmente, veio a falecer, ele ficou muito doente, né? E veio a falecer. Levaram para o hospital, mas não teve jeito, ele começou a inchar. Diz que ele bebia muito, mas não sabe se é isso, né? Não passaram para nós, porque acho que cirrose não dá só em quem bebe, dá cirrose também pessoas que nunca bebeu. Então, eles falaram que é por causa da bebida, mas a gente não sabe. E ele começou a inchar muito, passar muito mal, com problema nos fígados, né? E veio a falecer. E ela ficou com o filho dela aqui. Como ele terminou os estudos aqui, na área rural, e naquele tempo só tinha até quarta série que falava. E daí ele começou a estudar na cidade, aí ia de ônibus para a cidade e voltava. E aí ele foi, né, se formando aí, e começou a fazer faculdade. A gente não ficou sabendo qual a faculdade que ele estava fazendo, e ele começou a fazer estágio também, e ela ficava mais sozinha aqui na casa. Mas ela não queria sair daqui, né, que era o cantinho dela aqui. Ela tinha de tudo aqui, então ela não queria sair daqui. Ela pagava por dia, né, peão para trabalhar na roça para colher o café. Então colhia por lata, pagava por lata. Quantas latas eles colhia, né? E tinha os outros que era para carpir, aí era por dia, um valor por dia, não sei quanto, né? Porque faz muito tempo. E o que passaram para nós, a gente está contando para vocês. E o filho dela veio ser acusado, né, de ter pegado uma criança de 8 anos aí, feito o que quis da criança, né? Um menino, tá? E acabou aí provocando desencarne. E o filho dela foi acusado. Nossa, essa mulher ficou muito desesperada. Muito, muito desesperada. Não acreditava. Era o único filho e ela não aceitava isso de jeito nenhum. Porque ele vivia mais na cidade, né? E ela correu atrás e falou que era uma acusação muito feia que fizeram com o filho dela estava preso, e ela falou assim, que cada um que acusou o filho dela, ela ia se vingar, porque o filho dela era inocente, ela sabia que o filho dela era inocente, e as pessoas estavam acusando ele. E ela vendeu o gado que ela tinha, ela correu atrás mesmo, ela vendeu o gado, vendeu, né, tinha café, ela vendeu também. Ela falou que se fosse preciso, ela vendia até o sítio para
tirar o filho dela da cadeia. E ela pagou o advogado, correu atrás, porque assim, é uma acusação muito séria, né? Porque envolveu o filho dela, não sei por que motivo que eles desconfiaram do filho dela ter feito isso com a criança, mas com advogado e muita correria, né, para tirar o filho dela da cadeia, e ela prometeu. Cada um que acusou meu filho, porque assim, o pessoal da vizinhança, tudo aqui do sítio, começou a ficar com medo dele, falar que ele, né, tinha feito isso e tal, e ela começou a falar na vizinhança: quem falar do meu filho, quem acusar meu filho, eu vou me vingar, porque eu não vou deixar isso ficar barato não, porque meu filho é inocente. E aí, com muita luta, o advogado conseguiu tirar o filho dela da cadeia. E quando ele tirou o filho dela da cadeia, ele veio até o sítio para avisar ela que o filho tinha conseguido tirar ele da cadeia. E o menino nem veio, veio só o advogado e ele ficou na cidade, porque ele tinha lá a casinha dele na cidade, que ele estudava lá e tudo, mas ele investiu tudo nele, porque era o único filho, né, gente? Mas ela não queria sair daqui, então ela vivia mais sozinha aqui. E ele chegou aqui para avisar e chamou. Aí eles viram que a porta estava trancada. E eles começaram a ficar preocupados porque ela tinha cachorro, ela tinha porco, né? Tinha animais. Tinha vaca. E aí os cachorros não tinham comida, não tinha água, né? As galinhas não tinham sido tratadas quando eles chegaram, porque assim, naquele tempo era tudo solto, né? E quando você chegava alguém que as galinhas estavam com fome, elas vinham tudo correndo atrás. E eles viram que tinha uma coisa errada, né? Porque a última vez que o advogado tinha falado com ela e falou: vou conseguir tirar seu filho da cadeia, que ela vendeu o gado e ela deu dinheiro para ele falou: fica tranquilo, eu vou voltar com seu filho. Tinha uns 15 dias. E a vizinhança estava cismado com ela, porque ela vivia ameaçando todo mundo, falando que cada um ia pagar porque acusou o filho dela. Então a vizinhança não chegava muito perto, porque ela escutou, né, os vizinhos falando e xingou os vizinhos, ficou revoltado. E aí ele viu que tinha coisa errada, ele voltou na cidade, falou para o filho dela, porque o filho dela não quis vir, porque dizia que ele saiu da cadeia, ele estava muito mal, ele preferiu ficar lá e o advogado veio buscar a mãe dele, estava de carro, né, veio buscar a mãe dele. E aí trouxe ele, e ele falou assim: vamos ter que arrebentar a porta para saber o que aconteceu. E quando eles arrebentaram a porta e entraram para dentro, ela infelizmente foi encontrada caída no chão, sem vida. Pelo jeito que eles falaram e o que eles desconfiaram também, né, é que ela teve um infarto fulminante. Porque parece que ela estava com a vasilha na mão, a vasilha estava jogada do lado, do jeito que caiu. Dentro da vasilha havia uma verdura, não sei, parece que eles acharam que era abóbora, alguma coisa, acho que ela ia fazer comida, né? E estava no chão. E o fogão não tinha mais fogo. Como ela cozinhava no fogão a lenha, essa é a sorte, porque se ficasse ligado ali o fogo, eu acho que ia pegar fogo em tudo, né? Porque se fosse fogão a gás. Porque pelo jeito ela estava cozinhando. Porque tinha comida que foi feita lá no fogão, que acabou queimando, sabe? Tinha muito vestígio de que ela estava normal e ela caiu e veio a falecer. Eu acho que de desgosto, né? De tudo que aconteceu com o filho dela, e ela saber que o filho dela era inocente e foi acusado de uma coisa que ele não fez. E aí, com o passar do tempo, depois que ela faleceu, tudo, ele veio e ele vendeu aqui, né? Ele vendeu, falou que não ia ficar aqui, porque aqui é um lugar que a mãe dele estava e que ele sentiu muito, e ele foi embora para outra cidade, não era a mesma cidade, que é bem pertinho aqui que ele estava. E aí saiu no jornal aonde havia acontecido a mesma coisa com uma criança. O mesmo fato, sabe? Foi encontrada a criança sem vida, da mesma maneira, e eles correram atrás de investigar. E quando investigaram, e quando o pessoal daqui, que é os vizinhos, viram o que saiu no jornal, e que eles têm parente na cidade, que estavam com o jornal, era a foto do filho dessa mulher, novamente. E dessa vez, ele não conseguiu sair da cadeia, porque provaram que foi ele que fez. E ele acabou confessando que foi ele que tinha feito isso com a outra criança, e que ele não sabia se dominar, ele tinha
esse desejo, essas coisas ruins na cabeça. E ele falou que desde criança ele tinha essas coisas. E que ele nunca demonstrou, porque ele sempre era um menino quietinho. Um menino muito quietinho. Então ele não demonstrou. Ele falou, não demonstrava isso para ninguém, mas não é culpa minha. Eu sinto esse desejo. E ele falou sim, que era melhor então que ele ficasse preso. Porque se ele ficasse solto, ele ia acabar fazendo de novo. Então essa mãe que confiou, que tinha certeza e que sofreu tanto, né? Por uma mentira, que ela falava que era mentira o que tinha falado do filho dela, realmente havia acontecido isso. Infelizmente, eu acho que até ela não estando aqui para ver novamente, né, ver que foi provado e ele confessou que foi ele. Ele falou que da outra vez ele não confessou porque ele não queria o sofrimento da mãe dele. Aí dessa vez ele acabou confessando, falou, não tenho mais mãe mesmo e ela já faleceu. E ela faleceu por causa de mim. Com certeza foi desgosto, de sofrimento, porque ela achava que eu estava sendo acusada inocente. Então não tenho mais nada a perder. Então confessou mesmo. E eles falaram sim que essa casa aqui, depois que o outro dono comprou, ele também não conseguiu morar aqui. A casa era assombrada por essa mulher, que é a mãe desse rapaz. Então acabaram abandonando a casa, né? Fizeram o plantio em volta, aí em volta da casa eles não mexeram, virou esse matagal, que a gente mostrou aí para vocês, que é tudo matagal aí. Tá fechando de matagal aqui. E como eu sempre digo, nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar o espírito. Não importa o que o espírito fez. Essa é a nossa missão. Se hoje é o dia de nós estar aqui, nós vamos ajudar. A não ser que o espírito não queira ajuda, né? Mas se quiser, nós vamos ajudar sim, tá? Então a gente vai passar o K2 agora. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Transforme tudo em bênção. Essa ajuda que vocês têm dado para nós. Quando vocês compartilham o vídeo e deixam o like, vocês estão nos ajudando. Isso é muito importante. E nós só temos que agradecer a vocês. Anjos na nossa vida, tá bom? A gente vai ligar o K2. Aqui não tem como muito andar. Tanto tem telha, como tem muita tábua com prego, ó, tá vendo? Cheio de prego. Então nós está pisando com muito cuidado. Vamos tentar passar o K2 pelo menos nessa parte aqui que a gente está pisando, né? Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. É com todo o respeito que nós entramos aqui, que nós queremos ajudar. Então, se tiver presença aqui de espírito, toca no K2, por favor. Escutei andando andando nas árvores aí. Ó, já deu presença, amor. Deu sinal. Tá dando sinal, tá vendo? Gente, tem presença mesmo. Vamos pegar os aparelhos? Já iniciar, amor? Vamos pegar os Tô até com medo de pisar aqui, amor. É muito prego, não tem condições. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Forte mulher. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Então, se você puder dizer o seu nome para nós, para a gente se comunicar. É Márcia. Márcia. Márcia.
A gente veio com boas intenções de ajudar e a gente ficou sabendo que aqui nessa casa uma mulher desencarnou, faleceu com, pelo que eles acham, é infarto. E você pode dizer para nós se foi você? Se é o espírito dessa mulher? O negócio andando, né? Eu fico cismado. Você tá olhando. É o espírito dela mesmo. Viu? A que faleceu nessa casa. Márcia, vou perguntar uma coisa para você, Márcia. É porque eu tenho que perguntar, tá? Mas não se ofenda, por favor. É um espírito, você é um espírito e precisa de ajuda. E a gente quer ajudar, tá bom? Com todo o amor do mundo, tá? É que falaram, né? Seu filho foi acusado de ter feito algo muito ruim com um menino. E aí você ficou desesperada por causa disso, né? Falou que... Mentira. Você fala que é mentira que ele fez isso? Isso, é mentira, né? Quer dizer que é mentira, né? Então, é assim, Márcia, eu contei aqui o que aconteceu e depois descobriram que o seu filho realmente fez isso. Ele confessou que ele fez isso. Então, quando você infartou, triste por causa disso, ela não sabia, né, gente, que ele realmente era culpado. Você consegue entender que ele é culpado? Não sei nem se eu precisava falar isso para ele, mas eu tenho que contar aqui, né, o que aconteceu. Então, não é mentira, é verdade, ele foi acusado e ele confessou. Não, Rose. Não tá acreditando, né? É assim, ó. Complicado, né? Eu sei que é difícil. Por algum motivo você ficou aqui. Então, como você fez juramento que ia se vingar das pessoas e estava muito com raiva das pessoas, eu creio que foi isso que você ficou presa nesse local, porque você era uma pessoa boa. Eu creio que foi isso. Você pode dizer para nós? Se você quiser falar. Foi isso? Foi. Foi. Então. E eu sinto muito pelo seu filho, né? Porque é uma mãe que cuidou, criou, estudou. E ele tem um comportamento assim. Eu queria perguntar para você se quando ele era criança, quando ele falou que desde criança ele já tinha essas coisas na cabeça dele. E você nunca desconfiou de nada dele? Alguma coisa que ele fizesse, você achasse assim, esse menino tá com alguma coisa errada. Você chegou a desconfiar dele? Ô Márcia, se você quiser responder, tá? Você é um espírito, a gente quer ajudar, tá bom? Por alguma vez, né, chegou a desconfiar? Sim. Ela demorou para responder, gente. Queria que você respondeu esse sim com muita tristeza, né? Porque o que aconteceu com ele foi muito triste. Eu não sei se é algum espírito mal que ele tinha, que a gente não sabe também o que aconteceu com ele depois. Ele foi preso
E não adianta você ficar aqui, se você prometeu que ia se vingar e depois se arrependeu. Você tem arrependimento de ter... a minha... Não posso falar essa palavra, peraí. De ter falado que ia se vingar das pessoas. Você tem arrependimento? Sim, ela tem arrependimento, gente, porque é muito duro ficar aqui, né? Você sofre muito aqui? Sofro. Sinto muito pelo seu sofrimento. Espero que você entenda, porque eu tenho que falar a verdade para você e para você aceitar e para você ser encaminhada. Porque para mim te ajudar, toda a amargura do seu coração, das pessoas que você achava que acusava, todas essas coisas tem que sair, né? E perdoar também, né? Não só perdoar, como também pedir perdão. Você quer pedir perdão? Para Deus. Isso. Perdão para mais alguém? Você entendeu, Anderson? É Anderson. Quem é Anderson? Filho. O nome do seu filho? O nome do filho dele é Anderson. Olha, sinto muito, muito mesmo, de todo o meu coração, tá? Por tudo que aconteceu. Eu sei que é sofrimento para a mãe, mas você tem que seguir o seu caminho, né? Sair desse local. Não vale a pena ficar aqui. E que você quer ajuda, você quer sair. Mas, infelizmente também, eu não tenho notícia dele, porque como faz muito tempo, você lembra o ano? O ano que aconteceu tudo isso aqui, que você desencarnou? Não. Você perdoa o que seu filho fez com você? Você perdoa as pessoas que, né, que não entenderam você? Perdoar seu filho? Sim, ela perdoa. E eu fico feliz de você perdoar, tá? Estar aqui ouvindo a sua voz, sabendo que você é uma mãe, que você sofreu com tudo isso que o seu filho fez, achando que era inocente, mas ela já havia desconfiado dele antes alguma coisa, né? Então, mãe sente. Só que, para ela, uma coisa tão absurda dessa, você não acreditou. Você chegou em algum momento a acreditar que foi ele que fez isso com o menino? Não, ela não acreditou que ele fez isso com o menino. Mas lá atrás, né, como a gente perguntou, né, se ela via alguma vez, é complicado isso porque é filho. Mas a mãe defendeu até o último momento, mas não aguentou, acabou infartando. Isso é o choro, né, de uma mãe pelo filho que achava que era inocente. Eu sinto muito, tá bom? Você aceita eu deixar uma vela e uma água para você? Sim. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? E você consegue ver o anjo e a mentora?
E são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo a gente vai ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Eu quero perguntar para você, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, você pode falar. Às vezes eu pergunto isso pro espírito porque, olha, viu? Nada. Tá quebrando aqui. Porque às vezes o espírito quer falar e a gente termina o vídeo sem perguntar, né? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Ele. Não entendi. Ela falou alguma coisa, ajuda, né? Você quer que se ajuda seu filho? Ou seu filho precisa de ajuda? Eu não entendi direito, você entendeu? Ela Ajudar falou, ele. ele é seu filho, você quer dizer? É. E é para ajudar ele. Isso. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá? Você sabe me dizer se você sabe. Talvez você não sabe, mas eu vou perguntar mesmo assim, gente, porque é mãe, né? Você sabe se seu filho, ele já desencarnou? Você consegue saber isso? Sim. Como que você sabe que seu filho desencarnou? Desculpa, gente, é que assim, a curiosidade de saber como que o espírito sabe se ela está presa aqui. Eu ouvi? Se você ouviu que alguém comentou isso aqui, falou isso aqui, nesse lugar aqui? Sim. Então alguém que veio aqui, às vezes ele viu o lugar, contou a história do lugar e sabia que o filho dela. Você sabe como aconteceu isso? Dele já ter desencarnado, se foi doença, se foi alguma coisa que aconteceu. Se você souber, você pode falar para nós? Você sabe? Não, ela não sabe. Mas nós vamos procurar saber, tá bom? Nós vamos procurar saber. E se a gente puder ir até o local onde ele faleceu, não sei aonde, a gente não sabe, a gente nem sabia que ele havia falecido. Então alguém que veio aqui falou isso. Nós temos que saber também se é verdade, né? Então, ó, a gente vai procurar saber. Prometo para você, tá bom? E se a gente descobrir, nós vamos até o local oferecer ajuda para ele. E você segue em paz. Nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Ô, tadinha. Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Márcia, uma mãe que sofreu tanto pelo filho e que no passado ela sentiu que ele tinha algo errado, mas quando tudo isso aconteceu ela não acreditou e ela acabou desencarnando de desgosto, né? Então, de sofrimento, ainda pede ajuda para o filho. Estava aqui porque fez muitas promessas que todos que falavam dele ia pagar isso, né? Criou raiva, ódio das pessoas e acabou ficando aqui, uma pessoa boa, né? Que um filho mexe muito com a mãe. Então, vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E lembrando também outra coisa, nós não estamos aqui para julgar, aqui é ajudar, tá bom? Não importa. Se o espírito aceita ajuda, nós ajudamos, tá bom? Vamos orar? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Márcia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a mentora nos orientar se a Márcia conseguiu, né, fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.